Tá, então aqui nós vamos voltar aqui a ler a parte 2 do livro de Louis Lavelle, Todos os Seres Separados e Unidos, que é o mal e o sofrimento. Então vamos ler aqui a separação. Item 1. A célula secreta. A solidão nasce com a reflexão e, por assim dizer, cresce com a reflexão. De fato, inicialmente nossa vida se confunde com as coisas e está inteiramente entregue ao instinto ou à distração. Inicialmente. No entanto, o ser que reflete, que exerce a reflexão, que executa a reflexão, busca tomar posse de si próprio. Volta-se para si mesmo. Descobre em si um mundo que ninguém penetra. Uma atividade que só pertence a ele e cujo exercício só depende dele. Nós somos um microcosmos, né? Nós somos um microcosmo. Começa a entender isso aí, tá? Dá uma olhadinha na figurinha de Santo Delgado aí. É inevitável que o movimento inicial pelo qual tomamos consciência de nós mesmos nos revele nossa solidão. 2 pontos. Trata-se, com efeito, de um movimento de separação que nos desprende dos seres ou das coisas que nos cercam e nos revela o mistério da subjetividade. Isto é, a célula secreta, que é o tema aqui da leitura, né? Em que nossa vida própria transcorre. Não podemos pensar em nós mesmos sem que nos encontremos sós. Essa brusca revelação provoca em nós uma angústia metafísica. Olha que termo interessante. Angústia metafísica. Que a vida espiritual aprofunda e da qual nos liberta. Pode-se julgar que essa angústia, por sua vez, é muito primitiva. Se é verdade que o grito mais desesperado da criança é o que ela dá, não quando sente uma dor física, mas quando se sente abandonada. Olha só. Quando não encontra à sua volta o contato dos rostos familiares e quando todos os seus laços com o universo, de súbito, lhe parecem rompidos. Não diminuamos o valor de tal angústia pela afirmação de que ela é puramente orgânica. 2 pontos. Ela é o próprio nascimento da consciência de si. Olha só, Regina. Nos minutos mais profundos da vida, constatamos seu reaparecimento. E não existe filosofia
que possa alcançar o próprio âmago do ser e da vida, sem tomá-la como ponto de partida. Para muitos homens, o mundo é constituído apenas por fenômenos ou por acontecimentos. É o mundo, né? É a vida cotidiana, né? No meio dos quais sua consciência se esquece e se perde. Para alguns, isso representa também uma consolação que, ao desviá-los de si mesmo, lhe permite suportar a vida. Caramba! Bem que o professor Olavo disse, viu? Que essa obra de Lavelle, ela tem que ser lida exaustivamente, porque ela traz muita coisa. Isso aqui é psicologia pura. No entanto, perceber que existo é perceber que sou único. Perceber que existo é perceber que sou separado. Perceber que existo é perceber que sou solitário. Que estou encerrado em limites que podem ser afastados, mas não ultrapassados. E basta-me imaginar que tenho uma experiência própria, subjetiva, pessoal, desconhecida de todos e que me é entregue para que eu sinta uma emoção tão aguda e dilacerante que parece impossível que ela se prolongue. É o pensamento o que me faz ser, e é o pensamento o que me encerra. Não se deve dizer que esse cerco me seja imposto, pois não paro de impô-lo a mim mesmo. Cada um dos movimentos de minha vida interior contribui para reforçá-lo. Nos seres mais simples, ele oferece pouca resistência. Nos seres mais delicados, é imperceptível e, no entanto, sem fissura. Aí vem o item 2, o risco da solidão. Vamos ler o item 2? Número 2, o risco da solidão. Pressente-se que não pode haver comunhão real entre os seres antes que eles se tenham verdadeiramente tornado seres. Isto é, 2 pontos. Para ser capaz de fazer o dom de si, é preciso haver tomado posse de si. Nessa solidão dolorosa, fora da qual nada nos pertence e nada temos a oferecer. Talvez existam homens para os quais o sentimento de solidão seja desconhecido. Não que eles tenham com algum ser relações verdadeiras, isto é, íntimas e pessoais, mas não sentem necessidade disso. Ignoram a existência delas. Basta-lhes que sua vida esteja implicada no meio da natureza, da qual recebem todas as solicitações, sempre respondem a elas por um movimento pleno de espontaneidade e confiança. E, de certo,
é preciso que haja também em toda a existência humana momentos de descontração e de entrega, nos quais a solidão deixa de ser sentida, nos quais o homem reencontra em si, numa sorte de jogo, o instinto do animal e a inocência da criança. 2 pontos. Por meio deles, voltamos à humildade, fonte da vida. Por meio deles, reencontramos a unidade e o equilíbrio, que a reflexão não para de romper entre todas as forças interiores. Mas só nos tornamos uma consciência, uma pessoa, um foco autônomo de existência, se nos separarmos da natureza com que estávamos de início, confundidos, se o mundo inteiro acaba por nos faltar. Se temos força para romper com todos os objetos circundantes que, até então, não paravam de nos sustentar e nos comover. É por isso, Regina, que as pessoas preferem viver na lei do mundo. É mais confortável do que encarar a si próprio. Eu vou continuar daqui. É preciso experimentar a miséria de um eu desprovido de tudo e acuado na experiência da solidão absoluta. É preciso experimentar isso. São João da Cruz fala isso na Noite Escura. Ele fala isso na Noite Escura, nesse poema que a gente vai ler. Isto é, na experiência de si próprio, para encontrar no recurso a si, isto é, na descoberta de uma atividade cujo exercício depende de si, a responsabilidade por seu próprio destino. É preciso haver corrido o risco de permanecer sempre solitário, ansioso e impotente para estabelecer com o mundo do qual nos havíamos de início separado relações que, em vez de ser entregues à natureza, são feitos de vontade e do amor. Quando ele diz isso aqui, em vez de ser entregues à natureza, é a natureza da pessoa. No linguajar teológico, é a carne. É a carne. Se entregar à natureza é se entregar à carne. Se entregar à solidão é se entregar ao espírito, à reflexão do eu, do ser verdadeiramente. Uma coisa é você viver embrenhado nas atividades do mundo. Outra coisa é você fazer uma introspecção dentro de você mesmo. Aí você vai começar a enxergar um bocado de coisa que você não quer ver. Aí você volta para o mundo. Vou repetir esse último parágrafo. É preciso haver corrido o risco de permanecer sempre solitário, sempre ansioso, sempre impotente, para estabelecer com o mundo do qual nós havíamos de início separado, relação que, em vez de ser entregue à natureza, são efeito da vontade e do amor. Veja bem, ele separa nitidamente a natureza da vontade e do amor. A natureza é aquela coisa animal,
É a carne mesmo. E a vontade e o amor, ela é espiritual. Não sei se estou me fazendo entender, porque Lavelle ele usa outra chave de interpretação. Ele usa outras palavras, diferente de São Boaventura, né? Olha só. Vamos devagarinho aqui, pelas beiradas. O risco da solidão, tá? Nossa vida só pode adquirir um caráter de profundidade no momento em que pensamos que ela é bem nossa e em que, nessa intimidade inefável, em que podemos dizer eu. Ortega y Gasset diz que o homem é ele e a circunstância dele, né? Estamos sós no mundo e o mundo nada pode fazer por nós. A partir dessa consciência, tudo muda. Tudo muda. Vou dizer de novo. José Ortega y Gasset diz: o homem é ele e as circunstâncias. Quando ele abandona as circunstâncias e se foca nele mesmo, a história é outra. É a solidão que Lavelle está falando aqui. E o risco da solidão que Lavelle está falando. Assim, a solidão é a ferida em permanente carne viva pela qual desprendo da existência do todo. Uma existência que me é própria e cuja simples consciência basta para me dar uma espécie de vertigem. Alguns dirão que aí está a iminência de uma alegria que ainda não temos força para suportar. E como que o inebriamento oscilante, inseparável de nossos primeiros passos. Isso seria verdadeiro se a consciência não nos revelasse, na presença da vida, nada além de um impulso conquistador. Mas a consciência é precisamente o contrário. Ela rompe esse impulso, volta-o contra si própria, obriga-me a suspendê-lo para julgá-la. Entrega sua disposição e seu uso a um ser que ainda não é nada, porque deve dar-se o ser a si mesmo e que avalia, no entanto, sua fraqueza e treme por sentir-se entregue exclusivamente a seus recursos. Nesse horizonte subjetivo, em que sabe estar encerrado e que ninguém penetrará. Mas nossa solidão sempre é ainda mais inacessível do que acreditamos. Isso porque o difícil para nós não é apenas formar uma sociedade com outro. É, antes de tudo, formar uma verdadeira sociedade com nós mesmos. De fato, é próprio da consciência criar um diálogo, um debate interior, no qual jamais consigo obter uma perfeita consciência comigo. Jamais chego a expressar, nem sequer a encontrar tudo o que sou.
Regina, tu és uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus. Tu acha que é fácil se encontrar a ti mesmo, te encontrar a ti mesmo? São Agostinho diz que procurou tanto Deus fora dele, mas Deus está dentro dele. Quando tu faz essa introspecção, tu vai ao encontro do teu Criador. Tu acha que é fácil essa relação? Tu viu que no começo ele fala daquela angústia, que é uma angústia salvadora, que muitas vezes a gente fica angustiado, que a solidão leva a essa angústia. E o que é que as pessoas fazem quando estão assim, angustiadas? Vão tomar antidepressivo, né? Quando é essa angústia que vai trazer, de fato, verdadeiramente, inexoravelmente, indubitavelmente, a felicidade. É quando você se vê isolado perante o seu contexto. Quando você deixa de ser carne, simplesmente, e passa a ser um ser de relação espiritual. Quando você tem a consciência de que você é um ser espiritual já agora. E esse ser espiritual é poderoso, meu amigo. É poderoso. Ele é tão poderoso, ele é tão santo, que a natureza se choca com isso. Ou, numa linguagem de São Boaventura, a carne se choca com isso. E sofre. E sofre. E o sofrimento é alucinante. Porque é uma... Não é alucinante o termo. O sofrimento é muito doloroso. Doloroso mesmo. Dói mesmo, dói. Angústia dói. É tão incompatível a carne conquistar dentro da carne, onde estão as moradas, a morada que é no centro da alma, do Espírito Santo. Na medida que você vai se aproximando, você vai perdendo, deixando de lado a natureza e se transformando em espiritual, mesmo encarnado. Você vai se transformando numa carne espiritual. Parece um paradoxo, mas não é. O corpo faz parte da nossa natureza. O corpo faz parte do ser como um todo. Só que ele é fraco. Ele é em relação à alma, ao espírito. Vamos ler mais. Nem sempre me reconheço nos atos que realizo, nem nas palavras que pronuncio, nem na ideia que concebo de mim mesmo. Nem sempre me realizo. Nem sempre me realizo, não. Nem sempre me reconheço.
Minha atividade mais profunda tem obstáculos demais por superar antes de lograr emergir. Vem traçar na superfície de minha consciência uma imagem incerta de mim mesmo que eu jamais ratifico inteiramente. Poder-se-á dizer que sempre começo a me comunicar com os outros assim que começo a me comunicar comigo mesmo. Tanto é assim que a solidão mais trágica é a que me impede de forçar as barreiras que separam o que acredito ser daquilo que sou. 2 pontos. Neste caso, minha consciência se tornou tão alheia ao meu verdadeiro ser e minha aflição é tão grande que não posso dizer o que desejo nem o que me falta. Solidão é sentir em si a presença de uma potência que parece incapaz de exercer-se, mas que, assim que começa a fazê-lo, me obriga a me realizar, multiplicando minhas relações comigo mesmo e com todos os seres. Estava esquecida de Lavelle, né? Estava esquecida que não é fácil, né? Augusto, passando isso para a prática, por exemplo, no âmbito das curas, você pode perceber que elas se dão quando você tem consciência daquilo que você tem, dos problemas que você tem. Então, por exemplo, você pega um paciente, faz o paciente prestar atenção naquela dificuldade que, porventura, ele tenha, voltando um pouquinho, com relação aos pacientes, muitas vezes eles alcançam curas a partir do momento que eles têm o entendimento interior daquele problema, daquela patologia, daquela limitação, e aí é que eles começam a entender como é que funciona a dinâmica do corpo, né, e mente e espírito, para que realmente aconteçam eventuais milagres, né, ou determinadas curas, depende da nomenclatura que você pode estar utilizando. Não é isso? É. Sabe o que eu entendo, Regina? Uhum. É que nós vivemos fora de nós mesmos 90% do nosso dia. Com toda certeza. Quando a gente se depara com a gente mesmo, a gente sofre. E como? Você sabe o que é um ser criado à imagem e semelhança de Deus? Como é que um rato, um sapo, uma lagartixa, um verme, uma lesma, se coloca diante de um leão? Esse leão somos nós. Enquanto ser completo. Uhum. E essa lesma também somos nós. Enquanto natureza. Enquanto carne. O nome do poema é Noite Escura, de São João da Cruz, né? Ele foi um carmelita descalço, né? Espanhol, e contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila. Ele era o confessor dela. Olha só como coincide as moradas, né, de Santa Teresa com a poesia e a obra de São João da Cruz. É um livro que você tem que comprar, Regina, é isso, Obras Completas de São João da Cruz. Obras completas. Porque ele explica cada verso do poema.
Em uma noite escura. Aí ele explica o que é a noite escura. De amor em vivas ânsias inflamada. Ele explica o que é de amor em vivas ânsias inflamada. Ó ditosa aventura. Ele explica o que é ó ditosa aventura. Sair sem ser notada. Explica também. Já a minha casa estando sossegada. Ele explica cada verso da estrofe. Eu vou ler o poema todo, depois eu vou estrofe por estrofe. Eu vou fazer uma introdução antes. Ah, esse momento aqui é quando São João da Cruz ele estava na prisão, que ele foi preso lá na Espanha, numa cela minúscula. Por acho que um abade, que não concordava com a rigidez no olhar do abade com que ele conduzia os seus comandados. Aí ele batia forte em cima da frouxidão religiosa dos comandantes da igreja da Espanha naquela época. Não todos, claro, mas dos quais ele se subordinava. Então, esse bispo, eu não me lembro se era um bispo, se era um abade, eu não me lembro bem, prendeu ele. E foi ali na prisão que ele teve os transes místicos, né? E foi ali onde ele compôs as poesias. Essa é uma delas, mas tem outras muito lindas, muito mais lindas do que essa aqui. Olha só. Aí eu vou ler agora. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Em noite tão ditosa e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiastes, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, que doce adormecido, e eu, terna, o regalava, e dos cedros e leques o refrescava. Da ameia a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Tudo cessou, deixei-me, largado meu cuidado, por entre as açucenas olvidado. Isso é só uma parte. Isso é só uma parte. Em uma noite escura, São João da Cruz diz que essa noite escura foi a noite escura dos sentidos. Porque tem a noite escura dos sentidos e a noite escura do espírito. A segunda é muitíssimo mais dolorosa do que a primeira. A noite escura dos sentidos já é extremamente dolorosa. Como a solidão que Luiz Lavelli estava falando aqui.
E a noite escura do espírito, então, é absurdamente dolorosa. Tá? Então, noite escura é a expressão que São João da Cruz utiliza para o arroubo místico que ele teve quando estava na prisão. Era noite escura para a carne, que sofre intensamente quando a alma vai ao encontro do amado. Você vê que ele usa tudo no feminino. É porque ele fala da alma. Ele não fala dele, homem, masculino, enquanto natureza masculina. Ele fala da alma. A alma. Nós somos almas. Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça desse corpo místico, repleto de almas. Em uma noite escura, mas é uma noite escura de amor, em vivas ânsias inflamadas. Amor em vivas ânsias. Sabe o que é uma ânsia de vômito? Ânsias inflamadas. Você está sofrendo. Está sofrendo ali. Ó ditosa aventura. Sair sem ser notada. Saiu de onde? Da casa. Que casa? O corpo. Já minha casa estando sossegada. Ele não foi, não teve uma. Quando se fala de arrebatamento, se fala de arrebatamento da alma mesmo, do espírito, não é da carne. Se você vê os arrebatamentos dos místicos de Ruanda, por exemplo, daquelas crianças lá e do o pessoal fazia malvadeza, beliscão, estrangulava, tapava o ser humano não aguentaria, morria. Mas não acontecia nada com eles, porque ali só estava o corpo, a alma não. Ou seja, a alma estava, mas a consciência estava fora do corpo. É meio complexo entender isso aí. Precisa de mais estrada, né? Teria que definir consciência, né? E outras cositas mais. Mas assim, é mais ou menos isso. Então, a casa estando sossegada, se você conseguiu a imagem das videntes de. Eu mandei, não foi para você? Se você pudesse projetar aí, eu mostraria isso para o povo. Pronto. Aí você tem pessoas em pleno êxtase. Essas pessoas aqui são as pessoas de Ruanda que eu falei. Maria Clara, Natália e Afonsina. Elas estão. Eu não sei se a Afonsina estão todas em êxtase. Né? Tem outras imagens até mais impactantes. Mostra. Porque aquilo não está de corpo inteiro, né? Ajoelhada olhando para o céu. Você vê também em aquelas videntes de Medjugorje. Medjugorje, né? Mostre agora de Manuel Segatacha, um menino que é analfabeto. Pronto, olha aí. Aqui, do lado esquerdo, é ele, né, com a camisa listrada, com o texto na mão, e no lado direito é ele em êxtase. Olha ele olhando para o céu aqui, em êxtase. Dá para aumentar aqui para ver o que é que essa pessoa do lado dele está fazendo com ele. Se está simplesmente filmando. Consegue aumentar, Regina? Vai mais. Vai. Agora posiciona a tela aí. Bota ele no centro. Ele em êxtase. Isso, vai.
Isso. Olha só. Tem algo. Não sei o que é isso que eles estão fazendo aqui, atrás dele. Não sei, não dá para identificar. Esse rapaz era um jovenzinho, né? Ele andou África, ele andou Ruanda todo e alguns países circunvizinhos informando do massacre que iria acontecer se o pessoal não se convertesse. Infelizmente, ninguém cumpriu, ninguém fez com que o que Nossa Senhora e Nosso Senhor pediu para fazer. Aí aconteceu o que aconteceu. Nossa Senhora de Quiberro. Isso, exatamente. Que é uma cidade da Ruanda. de Ruanda. Agora, se você tiver as imagens aí, poder mostrar a imagem do massacre, do que aconteceu após isso. Mas se não tiver, não tem problema. Não, eu tenho, mas é melhor a gente não mostrar essas coisas no vídeo. Senão cai o canal, não pode? É? Aham. Uhum. Que pena. É uma pena. São fatos, né? Falar da história, entre aspas, são fatos. Né, do que aconteceu, né, do massacre. O massacre foi feito com arma branca, né? Foram degolados. Isso. Golpes de machado, de martelo, de foice. Uma tribo contra a outra. Na verdade, eram dois grupos partidários. Um grupo acabou matando o presidente lá do país, e aí o que acontece? Esse primeiro grupo, acho que matou mais ou menos umas 20 mil pessoas. O segundo grupo revidou e acabou matando em torno de 600 mil pessoas. E as crianças, os visionários, né, de Ruanda, eles receberam essa mensagem, inclusive eles foram perseguidos, as meninas foram perseguidas por estar divulgando, falando sobre o que aconteceu. A primeira menina, que é da primeira da figura, ela recebeu a primeira mensagem e pediu a Nossa Senhora que pudesse mostrar para as outras duas, para que elas pudessem saber da verdade e ter mais fé, porque a Nossa Senhora reclamou da falta de fé do povo. E aí o que aconteceu? Essas meninas, as duas primeiras, foram perseguidas. Na época do massacre, elas foram tiveram que sair fugidas da cidade para não serem mortas, e a terceira estava com o marido, inclusive foi morta na cidade. A escritora o nome dela, Imaculée Abasija, né? Ela ficou escondida dentro do banheiro, junto com outra amiga, por isso que ela não morreu, não foi assassinada. A escritora. E assim, a Igreja Católica deu essa aparição aí de Nossa Senhora, do Nosso Senhor, como sendo válida e real. Sim, inclusive e ninguém divulga isso. O Papa validou essas visões dessas meninas. Eu acho que foram 12 visões em média, porque depois apareceram os falsos videntes, né, profetas. Sim. E essas demais, essas falsas, foram desconsideradas. Essas não, inclusive desse menino e das 3 meninas que a gente mostrou na figura anterior, foram validadas pelo Papa, pela Igreja Católica. Nosso Senhor Jesus Cristo só apareceu a ele, a Emanuel. Nossa Senhora aparecia a ele e às meninas. Isso. Uhum. Olha só, por que eu estou mostrando isso? Para mostrar o que aconteceu com São João da Cruz. Foi um arrobo desse aí. A casa dele estando sossegada, mas ele em contato direto com o amado. Vou ler a segunda estrofe. Na escuridão segura,
Esse primeiro verso aqui já diz, né, que estava na noite do sofrimento, né, dos sentidos, mas era um sofrimento, uma escuridão segura. Tinha segurança, ele não estava à mercê do espírito do mal. Pela secreta escada disfarçada. Olha que ele coloca no feminino, que é a alma. A secreta escada. Escada é para subir. Subir, ele está subindo. Essa escada é para subir. Né? E é uma escada disfarçada. Né? Ninguém sobe por ela, só a alma que está no momento do arrobo. Não tem transeunte ali, não. Só ela. Ó ditosa aventura. Ele sempre diz, ó ditosa aventura. Ó coisa maravilhosa. Ó coisa extraordinária. Na escuridão velada. Você sabe o que é a escuridão velada? É falta de luz. Falta total de luz. É velada. Já a minha casa estando sossegada. Até chegar à luz do amado, ele está na escuridão. Apesar de segura. Em noite tão ditosa, apesar do sofrimento, é bom, é boa, foi uma noite boa. E num segredo em que ninguém me via. A relação é personalíssima da alma com o Todo-Poderoso, da amada com o amado. Nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Ele estava indo por pura intuição. Na realidade, ele estava sendo levado. Ele estava sendo conduzido. Daí se tira que esses arrobos místicos, eles não têm, a alma não tem uma ação ativa, ela é passiva. Ela é conduzida pelo amado. Ela é levada, ela é arrebatada. Ela é puxada. Essa luz me guiava. Que luz? A luz que no coração ardia. Com mais clareza que a luz do meio-dia. Apesar da escuridão. Ele sabia para onde estava indo. Aonde me esperava quem... Olha, é uma pessoa que está esperando ele. Uma pessoa quem eu bem conhecia. Em sítio onde ninguém aparecia. No lugar só tinha ele e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele faz, olha a expressão de júbilo. Noite que me guiastes. Obrigado, obrigado, noite que me guiastes. Que maravilha, que noite maravilhosa que me guiou. Noite que me guiastes. Noite mais amável. Isso apesar da dor, apesar do desespero de estar ali sem a ação dos sentidos. Nem os internos, nem os externos. Nem memória, nem imaginação. Nem olfato, nem tato, nem paladar, nem visão, nem audição. Você se imagina assim, num estado desse? Sem pensar, sem imaginar e sem
contato nenhum pelos sentidos. É isso aqui, é isso a roubo. Você imagina a dor que causa isso para a carne, já a minha casa estando sossegada. Sossegada no sentido de segura, né? Mas a gente leu aqui em Lavelle que a angústia é lacerante. Ó noite que me guiastes, ó noite mais amável que a alvorada, o amanhecer. Ó noite que juntastes, essa é a cereja do bolo, esse verso. Ó noite que me guiastes, ó noite mais amável que a alvorada. Ó noite que juntastes amado com amada. Amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amada a alma. Amada a alma, já no amado transformada. Está lembrado da leitura de São Boaventura de hoje, quando ele fala da característica deiforme. Pronto. Diga os três. Eu vou falar os três. Espíritos racionais, a semelhança, então, em todas as criaturas, imagem, só nas intelectuais, isto é, nos espíritos racionais, a semelhança só nas deiformes, que é o vestígio, imagem e racionais. Então, vamos lá. Eu vou ler esse pedacinho para você. Ó. O vestígio encontra-se em todas as criaturas. A imagem só nas intelectuais, isto é, nos espíritos racionais. A semelhança só nas deiformes. Pronto. É isso aí. É isso aí. Então, é a semelhança com Deus que está nas deiformes. E mais embaixo ele diz que quais são as criaturas que estão nessa condição? Os santos. E aqui, São João da Cruz está dizendo exatamente isso. Amado com a amada, amada já no amado transformada. Deiforme é a forma de Deus. Semelhante a Deus, semelhantíssimo. Entendeu? Da mesma forma que a folha da bananeira é a bananeira. Quando a gente fizer o resumo dessa aula de hoje, de São Boaventura, a gente vai ler de novo a poesia. E a gente vai ler também no Ilha Velho, mas não esse capítulo. O outro, que se aprofunda mais em relação à angústia da solidão e de você estar voltado para você mesmo. Isso tem similaridade. As três coisas têm similaridade. As três leituras. O conhecimento é um só. Então, olha, essa estrofe aqui também eu queria que você separasse ela. São três pedidos, né, que eu fiz. O do tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Se eu não me engano, é o item 21 a 22. Teve alguma coisa aqui de Lavelle também que eu pedi. E agora essa estrofe, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta. Ó noite que me guiastes, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntastes, amado com amada, amada a alma, já no amado transformada. E aí, a partir daí é só festa, né? Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava. Ele é o amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Quedou-se adormecido o peito florido. E eu, terna, o regalava. Regalava ele, Deus, nosso Senhor. E dos cedros e leque
o refrescava. Na meia, a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena, em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Veja que ele usa expressão de carinho, de paz, de estar ali, né? Totalmente entregue ao amor de Nosso Senhor. Esquecida a alma, né? Quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Tem uma pintura, tem um quadro que pinta essa estrofe aqui. São João da Cruz com o rosto no peito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa mais linda. Esquecida quedei-me. Ou é São João da Cruz, ou é o filho pródigo. Assim, no peito. É a volta dele, pai, né? Agora eu estou em dúvida. Esquecida quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Tudo cessou. Deixei-me, largando o meu cuidado, por entre as açucenas olvidado. Aqui é a entrega plena. Mais para frente, ele vai voltar, sair do êxtase, e ele vai dizer qual é a sensação de não poder mais, de iniciativa própria, ir ao encontro dele. Ele diz que a pior coisa que pode existir é você estar com ele e depois voltar. A volta é a pior coisa que pode existir. Ninguém quer mais voltar quando está com ele. A sensação ele tenta descrever aqui na poesia. E tem outras lindas, belíssimas. Então, aqui é um exemplo, né, inclusive, da teoria dos 4 discursos, do discurso poético, que é muito mais simples de compreender do que uma explicação dialética disso. Uma explicação analítico-científica disso. Independentemente da retórica que você use. E o bom retórico, ele usa dos 3 discursos. Ele quer convencer. Ele usa o discurso dialético, o discurso da prova, probante. Ele usa o discurso poético, que esse discurso aqui é o discurso do possível. Ele usa o discurso retórico, que é para convencer quem está ouvindo. E para convencer, ele usa o poético, ele usa o provável, que é o dialético, e ele usa o verdadeiro, que é o analítico científico. Quando ele estabelece aquelas premissas, aqueles princípios que não podem ser, não pode mudar aquilo ali, que não pode ser mutável. Então, a retórica, né, ela utiliza esses 3 discursos aqui, ó. Quanto melhor o retórico, é aquele que sabe encadear e usar os 3 discursos na hora certa. Na hora que tem que provar, ele usa o dialético. Na hora que tem que definir como incontestável, ele usa o analítico, que é o verdadeiro. E na hora que ele tem que iniciar, digamos assim, de introduzir, ele usa o poético, que é o possível. Você partir desse discurso poético aqui, de São João da Cruz, né, para São Boaventura e para La Velha. Ou o inverso. Né? Aqui, em São Boaventura, tanto em São Boaventura quanto em La Velha, ele usa os 2 discursos. O analítico científico, que é o verdadeiro, e o
dialético, que é o provável. Quando ele coloca a sentença e sai falando daquilo ali, provando aquilo, ele está usando o discurso retórico. Toda expressão é retórica. Não é? Eis aqui, talvez, o melhor dos retóricos. Padre Antônio Vieira. Dos sermões extraordinários. Tem aqui um sermão da 60ª, que é uma coisa magnífica. Se a gente fosse fazer um curso só sobre retórica, a gente ia se debruçar só nesse livro aqui. E tem a retórica de Aristóteles, né? Que é aqui, ó. Não é? Essa ciência, né, que ele vai dando toda a metodologia. E aqui a retórica a Alexandre o Grande, porque o Aristóteles foi preceptor de Alexandre, né? O cara com um professor desse dá para ser o grande, né? Tá? Essa ciência aqui é a ciência do advogado e do político, né? Das pessoas que precisam convencer, né? Quiçá esse convencimento venha de uma fonte verdadeira, né? Às vezes, o retórico usa de uma fonte verdadeira para ensinar uma doutrina falsa, que é pior. A doutrina da persuasão, né, Augusto? Isso aqui é a ciência da persuasão. Alright. Beleza? Regina, vamos ficar por aqui, né? Beleza. Essa brincadeirinha já foi aí 4 horas e 14 minutos, hein? É isso aí, já deu, né? O duro é editar isso. Ô, Augusto, suas edições não estão fáceis, não, viu? Porque tudo que você fala tem que pesquisar. Você vê, pesquisar, imprimir os livros, correr atrás dos livros, das coisas, e você vai ligando uma coisa na outra, entendeu? Não está fácil, não. Pois é. Pois é. É uma pena que Inda e Ruth não estão podendo, né, participar. A Ruth deve estar se desvencilhando dos compromissos dela, né? Também. Ela falou, né? Ela falou que está sem colaborador suficiente, está numa luta terrível, né? Isso. Já ainda, eu acho que ele está doente mesmo, porque se você pegar aquela iluminura de Santo Delgado, essa época, quando você vê a época das estações ali, é justamente a época onde tem aquelas pessoas caindo no chão, assim, doentes. Onde tem os ventos... Uhum. Os humores que adoecem, né? Ele usa essa expressão. Uhum. Regina, vamos embora? Vamos. Preciso me organizar em outras coisas para dormir. Tá. Amanhã estou descendo a serra para Recife, para poder passar o São João em Porto de Galinha. Nossa, que beleza! Nós temos trabalho para fazer aí, não? Por mim, eu passava o São João aqui em Gravatá, na Serra, que é onde a festa está. Porque a festa está aí, entendi. Mas o pessoal gosta de ir para a praia. Lógico. Eu posso fazer. Não, precisa um pouquinho também.